O Tesseract me perguntou: Salve Metal, tem alguma live ou vídeo sobre Berserk no seu canal? E eu percebi que não tinha. Na verdade, eu cheguei a comentar, na verdade, em lives sobre Berserk, mas se eu procurar aqui no meu YouTube Studio, não tem nada contendo Berserk aqui no canal. E eu vou falar um pouco sobre como é a minha visão do Berserk. Se não me engano, o Mangaetilon já chegou a fazer vídeo sobre Berserk também. Então, eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Henrique, que já chegou a falar sobre Berserk com o Matheus, mas eu não recordo muito sobre o que eles falaram em detalhes, tá? Então a minha visão aqui vai ser uma visão puramente pessoal sobre a obra. Eu gostaria de chamar um amigo meu, o Eru, para gravar um vídeo, gravar junto comigo esse vídeo, só que por uma questão de logística ainda não conseguimos fazer esse vídeo junto e eu quero fazer um primeiro vídeo mostrando aqui uma pauta que eu tinha escrito de principais temas e tópicos que eu gostaria de abordar sobre Berserk, tá? Então, primeiro de tudo, alerta de spoilers, tá? Esse vídeo contém spoilers não apenas de Berserk, mas de Rurouni Kenshin, porque esse vídeo vai ser, de certa forma, uma comparação entre os protagonistas das respectivas obras também, tá? Então, eu não vou falar muito sobre arco por arco, até porque faz 9 anos que eu li, assim, a maior parte do Berserk. Obviamente, ainda estão lançando os episódios, né? O Kojimori, amigo do Rimura é foda, né? Do Miura, continuou produzindo a série do Berserk, porque o Miura passou para ele por uma ocasião, uma serendipidade, né, do destino. O Miura acabou passando pro Kojimori todo o roteiro de como o Berserk ia acabar, então o Kojimori tem uma boa noção, embora ele não vá entrar tanto nos detalhes, porque afinal ele não é o Miura, né? Então vamos lá. Primeira coisa, visão geral da obra. O Berserk é uma obra, em certos aspectos, é uma tragédia, passando muito por cima. O Guts, ele é um sobrevivente desde o começo numa cosmologia que bebe muito do budismo, né, principalmente da ontologia do mal, e o mal se oriundo propriamente da repressão do desejo e dessa corrupção e dos monstros que eles são criados. Isso entra um aspecto de psicologia junguiana que eu não vou falar com tanta propriedade, eu vou falar mais da psicodinâmica baseada no simbolismo da alquimia, que não é exatamente a psicologia junguiana, né? Eu não gosto de falar sobre autores que eu não li a fundo, embora eu goste e tenha uma certa simpatia pelo Carl Jung, com talvez algumas divergências sobre a visão dele sobre a ontologia, tá? Então eu não vou dizer que essa é uma análise propriamente junguiana, tá? Mas olhando uma simbólica, uma psicodinâmica alquímica. E como que funciona a questão do mal, né? Baseado na ideia do mal, no eidos do mal. O deus de Berserk é um deus criatura e não criador propriamente. Ele surge de uma espécie de sombra social de toda a negatividade e maldade humana que dentro de uma cosmologia budista surge da repressão e dos monstros que são criados propriamente pelo desejo, tá certo? Por outro lado, nós temos aspectos do Shinto, né, que a gente traduziu como shintoísmo, presentes na magia do Berserk, especialmente nos magos, nas magas e por aí vai, em que as forças da natureza, né, os espíritos da natureza, é feito uma espécie de, eu não vou dizer um acordo igual um feiticeiro, mas é uma magia propriamente, né? Você vê aqueles magos se conectando com os kamis da natureza, os espíritos da natureza, que são as divindades do Shinto,
e com base nisso controlando os elementos. E essa é a base da magia no Berserk. Então existe o elemento do Shinto, que é um elemento central, e o Tao, propriamente, ele se dá muito mais nas vocações que cada personagem enxerga para si próprio. O Griffith, ele tem no Bando do Falcão, né, o Tao propriamente de cada personagem, ele é muito bem simbolizado na espada. O Griffith, ele olha a espada, ele não coloca isso explicitamente, até porque os pensamentos do Griffith são um mistério no Berserk, né? Mas o Griffith, ele olha a espada como um instrumento da mesma maneira que ele olha os seus companheiros como um instrumento. Com exceção do Guts em algum momento, isso leva a uma grande frustração para o Griffith, não apenas da superação que o Guts tem em relação a ele, assim como as experiências do Guts e do Griffith são análogas, porém eles têm uma visão completamente diferente, né? O Griffith, ele olha as pessoas e a espada dele como instrumentos para ele obter um sonho que é um sonho muito superficial, um sonho de poder, um sonho de reinar, que não, ele não tem nenhuma convicção propriamente dita, mas ele quer o poder pelo poder, né? Enquanto o Guts, ele é um sobrevivente, a vida inteira dele é sobreviver. Ele enxerga na espada dele a própria noção de segurança dele. E é muito complicado, porque nos últimos episódios de Berserk, quando ele percebe que ele não consegue ferir o Griffith, agora na forma de Fento, tanto quanto na forma humana, com a espada dele, ele perde meio que a segurança dele, né? A espada dele que era basicamente o bastião da segurança dele. E aí que ele perde um pouco esse ânimo, né? Essa vontade de viver, esse ímpeto de sobrevivência que ele sempre teve. Porque ele percebe que a espada não pode mais protegê-lo. E o Guts, ele é um herói totalmente lunar, porque ele é reativo, muito reativo. Ele reage ao ambiente, ele se vinga. Desde quando o pai adotivo dele vendeu o corpo dele por um colega mercenário numa noite, ele foi lá e se vingou daquele cara, né, do O'Donovan. E a partir daí que ele começou a ter problemas com o toque, e esse trauma foi trazido à tona, né? Principalmente na relação dele com a Casca, quando eles finalmente foram se entregar de corpo e alma em um pro outro, o Guts, como ele era um cara reativo, que só sabia sobreviver e sobreviver atrás da luta, através da espada, ele, ele nunca superou aquilo, né? E ele feriu a Casca, né? Não brutalmente, ele conseguiu se conter depois e se entregar, mas ele tem essa, ele não consegue ficar vulnerável, principalmente, né, dentro de uma relação. E quando a Casca se perdeu psiquicamente, ele também se perdeu numa num banho de sangue baseado no puro ódio e na reatividade de alguém que estava com a sua psique perdida, como o próprio, eu esqueci o nome do ferreiro dele, era Goro, esqueci o nome. Ele fala que o ódio é para onde o homem foge quando ele não consegue lidar com a própria tristeza, lidar com a própria dor, né? E o Guts, ele fugiu por muito tempo, né? Principalmente no arco do Espadachim Negro. E aí o Guts, ele começa a entrar nessa espiral e ele é salvo quando ele encontra novos companheiros, mas ainda assim ele não sabe o próprio caminho dele, porque a vida dele primeiro se tornava em parte de ajudar o Griffith, e depois ele queria encontrar o próprio caminho, não encontrou. E depois o caminho dele se tornou o caminho da vingança, e agora ele não sabe mais qual que é o propósito dele, e a espada deixou de ser um bastião deixou de ser o porto seguro dele propriamente, né? E aí é aí que eu vou fazer o contraste com o Kenshin Himura, né? Mas principalmente ele entra nesse estado de fluxo, aí entra novamente a filosofia do tal, em que quando ele mata, tanto quando ele é tomado pelo ódio, quando ele é tomado pelo puro instinto de sobrevivência, ele se torna um com a natureza dele, ele para de pensar, ele entra em puramente um estado de fluxo em que a coreografia da batalha se torna algo meio que automático na mente dele, propriamente, né? Então, esse é um pouco do primer do que é o Berserk, de qual que é o tom, né, que tá definido aqui.
Existem muitas cenas chocantes de traição, de perda de esperança. E também existe, isso também se representa muito no quando o Miura ele repete, né, o, os mitos anticatólicos propriamente na narrativa do Arco da Convicção, em que ele pega muito daquele livro lá do Michelet, né, de que a fé é baseada na repressão fanática e na automutilação, enquanto nas sombras da sociedade, como a própria autonomia da sombra, existem aquele sexo bestial cheio de elementos, né, satânicos, entre outras coisas, que o Guts propriamente luta contra aquilo fisicamente, né, em um certo momento. E toda essa vazão do ódio dele é como se a própria sombra dele, a sombra do próprio ódio dele, começasse a tomar também uma forma física na forma da Besta das Trevas, né, na Beast of Darkness, que é um lobo propriamente. E esse lobo, ele se materializa na Berserker Armor, ele passa a vestir o próprio ódio e aquela armadura toda ela é negra, sombria, que reflete a própria sombra dele, que a própria figura da Beast of Darkness surge como uma espécie de sombra. E ela se torna esse vetor para materialização da sombra dele, em que ele é perdido, toda a consciência dele, o nose dele é tomado pela ânima, é uma inversão de uma hierarquia ontológica, em que a ânima toma conta do nous, que o espírito é tomado pela alma, que o espírito é tomado completamente pela sombra, porque a sombra não é compreendida, a sombra ela é escondida, o trauma ele não é tratado propriamente. Isso sempre entra naquela questão da cosmologia budista, da repressão e do mal ontológico, tanto como aquilo que se sobressai, como propriamente uma força da natureza oculta, né? Que nem a gente vê no romantismo, que nem a gente vê na cosmologia na cosmologia do Lovecraft e, e obras dessa mesma temática, né? Então o Berserk ele é muito romântico sob certo sentido também, né? Porque ele tem muito essa figura do sublime das forças antigas da natureza, tanto no sentido belo como a gente vê no Shinto, quanto no sentido propriamente desses demônios primordiais que surgem como uma geração espontânea da própria repressão humana nessa cosmologia, né? Que é uma cosmologia gnóstica por, né, substancializar o mal e ao mesmo tempo de enxergar, né, nessa ontologia do mal como a entidade última da realidade na forma da ideia do mal, que é onde ele realmente entrega o jogo, né? Mas, enfim, a gente falou um pouco dessa questão da sombra e da sombra coletiva, propriamente, né? O sofrimento como esse aspecto gnóstico que é o alicerce principal da realidade, que o sofrimento muitas vezes ele é confundido com o mal, principalmente na visão moderna e nessas cosmologias. E ele também é o ponto central da existência em Berserk. O sofrimento é o ponto central da existência. E como a gente vê na filosofia budista, esse sofrimento ele vem do apego e do desejo, propriamente. E também a gente vê que tudo entra num ciclo orobórico da matéria de coagulação e dissolução, em que tudo, o fim último de tudo é a putrefação. O fim de tudo é o putrefátil. Não existe a purificação e a ascensão ao ouro e à pedra filosofal. E a transformação pelo Logos. Não existe Logos em Berserk, né? Isso eu lembro que o Mangatinon também falou. Não existe Logos em Berserk. O que existe é uma causalidade rígida, um determinismo propriamente, em que o Logos está ausente. E o Guts, impressionantemente, ele quebra toda a cosmologia do Berserk. Ele é o peixe fora d'água, ele é aquilo que a causalidade não pode controlar, ele é o livre-arbítrio, ele é aquele que se revolta, mas ao mesmo tempo ele é moldado, ele é lunático mesmo, ele é governado pela lua, pela mudança e pela reatividade, certo?
ele é um símbolo extremamente feminino nesse sentido, né? Ele não é ato puro, enquanto o Griffith, ele é um vilão solar, porque ele age, ele tá o tempo todo agindo, ele também tá perdido na imanência, ele também tá perdido na instrumentalização dos companheiros e das vidas humanas em geral, mas ele é ato puro, ele tá o tempo todo agindo, ele tá o tempo todo fazendo, né? E o Guts, ele tá o tempo todo reagindo, propriamente. Eles são figuras distintas, né? Então o Guts, ele é um tipo muito curioso de herói, na verdade, né? E esse fluxo, o tal do Guts, ele tá relacionado, né, ao caminho da espada. Eu fiz uma pauta, por isso que eu tô retomando essas coisas, né? E não existe logos no tal do Guts. O caminho dele é o caminho da sobrevivência sem sentido, assim como o Griffith é o caminho do poder sem sentido, que eu já falei quando eu fiz comentário sobre o Akira, né? Quando a gente fez o vídeo lá sobre refutando a ideia de que ganância é boa, né? Eu falei sobre a simbologia do Akira, de que quando uma ameba ganha poderes de um humano, ela continua simplesmente seguindo o seu ciclo metabólico de crescimento, reprodução e morte. O mesmo acontece quando a gente fala na busca pelo poder desenfreado. O Griffith, ele é a personificação da sede por poder pelo poder. Até quando a gente vê o Griffith falando de política, ele é puramente retórico, ele não tem convicção naquilo que ele está falando. É simplesmente dar manutenção ao próprio poder que ele já conquistou como Falcão do Milênio. Percebe? Então esse é o caminho do Griffith. E eu vou falar sobre o Kenshin Himura, né? O motivo pelo qual o Guts perdeu o sentido da vida dele é porque ele projeta o sentido da vida dele na luta e na sobrevivência, certo? Por isso que ele tem esse colapso quando ele percebe que ele realmente não pode ferir o Griffith quando ele tem um corpo material. E o Guts, ele não percebe o tesouro que ele tem nos amigos dele. Até porque ele já perdeu esse tesouro antes. Então ele, na cabeça dele, e também talvez na própria cosmologia do Berserk, aquilo vai seguir o ciclo orobórico da matéria. Aquilo vai seguir a noção cronológica temporal saturnina, né, da coisa. E por que que eu acredito que o Griffith não, perdão, o Kenshin Himura, o Himura Kenshin, o Hitokiri Batosai, ele supera o Guts como um arquétipo, e ele é um arquétipo de herói mais, de certa forma, solar, mas o Kenshin Himura, ele era o matador, ele era o Hitokiri Batosai, essa era a figura lendária que ele se tornou, assim como o Guts era o matador de 100 homens, né? E ambos ganharam suas alcunhas por causa do fluxo e do desapego à própria vida na luta. Em ambas as ocasiões, né? É que a ocasião do Guts foi episódica e a do Kenshin foi contínua, propriamente, né? E o que acontece com o Kenshin, tanto na espada dele, que é uma espada invertida, né? Essa Kabato, existe o aspecto da alma dele, né, de que ele não mata e existe uma lâmina que tá sempre apontada a ele se machuca, né, para que ele não mate mais, pelo que aconteceu com a Tomoe, que ele a matou acidentalmente, e aí ele viu que aquele caminho você não poderia proteger as novas vidas, assim como o Griffith, né, criando uma ponte de corpos humanos, de almas humanas. Foi isso que fez o Kenshin virar a chave. E ao mesmo tempo em que ele decide não matar, ao contrário do Guts, que é tomado, o espírito é dominado pela alma, o Kenshin, o espírito dele doma a sua própria alma. E aí ele chega em alguns pontos em que ele quase é tomado de novo pelo Pathos. Mas o que que acontece? O mestre dele o ensina que ele só vai realmente ter o domínio total tanto da técnica suprema do Hiten Mitsurugi, né, o Amakakero Ryu no Hirameki, se não me engano, que é o Círculo do Dragão do Céu, quando ele tiver amor pela própria vida. Mas ele também vai ter o domínio completo do intelecto sobre a alma, do andarilho que não mata,
sobre o Hitokiri Batosai, sobre o assassino lendário. Por quê? Porque quando ele se tornava o assassino lendário, ele entrava no fluxo, ele não pensava mais. Ele simplesmente agia por instinto, propriamente. Assim como o Guts, né? Com instinto de sobrevivência ou da vingança. E é justamente aí que ele domina a técnica suprema, que é justamente quando ele tem o domínio completo do intelecto sobre as paixões, sobre a alma animal, sobre o corpo e sobre o próprio heroísmo acima do amor à própria vida, né? E é assim que ele derrota boa parte dos inimigos dele e a luta final contra o Shishio acaba sendo decidida por uma questão técnica. Mas o Shishio, ele realmente é um vilão implacável, um darwinista social, né? E a gente percebe que o caminho da espada do Kenshin, que não é apenas um caminho da redenção pela redenção, mas é o amor pela vida que faz o Kenshin seguir aquele caminho. E realmente ele se torna um seguidor da filosofia do Kamiya Kashin, que é a espada que dá a vida. Porque a espada é um instrumento de morte, mas ele decide dominar esse instrumento de morte, não só deixando de matar, mas protegendo os mais fracos. Que é justamente o sentido mais puro de um herói solar, que é o ato puro. Que é aquele que é os mansos que herdarão a terra. É aquele que ele tem o conhecimento da espada, mas ele decide a usar de uma maneira justa. E essa maneira justa, obviamente, é a proteção dos mais fracos contra a opressão. E esse é o caminho do Kenshin. O Kenshin, ele é um homem com H maiúsculo. Ele é um símbolo de uma virtude, né? Ao contrário do Guts, que ele é puramente reativo e ele não tem um propósito, ele não tem uma visão de ajudar os mais fracos desde o começo, né? Quando a gente olha no arco do espadachim do Black Swordsman, né? Do espadachim negro, ele fala, cara, sai de perto de mim, eu vou matar tudo que tiver na minha frente e eu trago a morte por onde eu passo. E ele mesmo percebe isso, que ele atrai com a marca do sacrifício, que é um constante lembrete da causalidade sem logos dentro do Berserk, entende? Então essa é a... Por isso que eu, assim, vou ser bem honesto, eu gostava muito do Guts porque ele era um cara que tinha uma reação muito violenta a um mundo perdido. Mas hoje eu vejo que o Kenshin, que eu já assistia a Samurai X, né, quando eu era mais novo e tal, e eu achava legal essa defesa dos mais fracos por parte do Kenshin. Eu vejo que o Kenshin, ele é muito mais um símbolo de um homem virtuoso e de um herói propriamente, do que o Guts. O Guts, ele talvez seja um herói por acidente, mas não por essência. Agora o Kenshin, ele é um herói por escolha. Mesmo com todos os demônios do passado o assombrando, principalmente a Tomoe, que acontece no último arco, propriamente. E quando ele perde o sentido dele por um breve momento no último arco, ele perde o sentido porque ele sente que ele perdeu o amor e uma vida humana. Depois ele descobre que era uma grande farsa. E ele luta contra aquilo. Já o Guts não. O Guts, quando ele perde o único vínculo material e efêmero que ele tinha, ele perde o sentido da vida. Assim como o Griffith, quando ele tem o seu downfall, né? Quando ele tem a sua queda, quando o Guts vai embora. Porque ele percebe que o Guts o distraiu do objetivo puramente mundano, material e passageiro que ele também estava perseguindo. E quando ele perde todos os meios, toda a sua glória como Falcão e todos os meios de se tornar um rei pelo ato inconsequente dele, motivado pela ânima, ou que o seu espírito foi dominado pela ânima, quando ele pelo trauma de ter perdido o Guts, e ele projetou o desejo até homossexual que ele tinha sobre o Guts na princesa, que ele sabia que ele já havia seduzido e já havia conquistado o coração, foi quando ele se perdeu. E mesmo tendo se perdido, ele sacrificou todos os seus companheiros, inclusive o Guts, para perseguir um propósito efêmero. Que é mais uma vez uma inversão da hierarquia das coisas, hierarquia ontológica dos bens, né?
E o Kenshin, ele também reflete esse amor como a preservação da vida. A luta por preservar, a luta até pelo inimigo, por amar o próprio inimigo ao ponto de inverter a lâmina da espada. Percebe? O Guts, ele entra nessa espiral de ser tomado pela sombra, enquanto a Shirka, eu não sei como pronuncia o nome da bruxa, ela tenta salvá-lo através das forças da natureza e dessa ligação com os deuses antigos do Shinto, né? Então o Miura, ele acaba juntando, né, as duas cosmologias japonesas, né? E essa é a grande diferença crucial entre os dois, né? Eu acabei entrando numa digressão muito grande e acabei perdendo um pouco o fio da meada, né? Mas a grande diferença entre os espadachins é que um, ele sobrevive, né? Enquanto o outro, ele busca construir algo. O Guts, ele só busca a destruição, entende? Essa é uma diferença fundamental. Eu sei também é, do escândalo do autor do Rurouni Kenshin, que é ainda mais problemático quando a gente olha uma certa personagem e a idolatria que ela tem com um protagonista e outro personagem também lá do Oniwa Banshu. Não acho que as ações do mangaka sejam justas, mas, querendo ou não, a obra, nesse caso específico, transcende o autor, propriamente. Tá, então é uma narrativa sobre a virtude, apesar da mácula do mundo. De dois homens lentários, mas que um tá perdido, embora ele seja a chave, seja a liberdade em uma cosmologia determinista, e o outro que busca a redenção e ele cresce enquanto ser humano. E é justamente no ápice desse crescimento enquanto ser humano que ele domina a técnica suprema, que ele tem o máximo domínio do espírito sobre a alma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz essa. Eu fiz essa pauta propriamente, né? Joguei umas ideias aí no GPT que eu já tinha pra falar desse assunto e falei pra ele gerar uma pauta baseada nas ideias. Fiz um brainstorm e falei, gera uma pauta com base aí no que eu falei. E ele gerou esses tópicos e aí eu usei pra delinear minha linha de raciocínio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele like e se inscrever no canal. Se vocês quiserem apoiar um pouco mais o canal Metalnomics, considere ser membro do canal. Tem alguns conteúdos, uma cadeira completa de microeconomia que eu pretendo até reformular, porque, enfim, eu acho que eu não estava numa maturidade o suficiente de produção de vídeos quando eu produzi essa série. Mas tem uma série de conteúdos aí mais cabeça para quem quiser assinar ou seja membro aqui do canal e ajudar a monetizar. E é isso, fiquem todos com Deus. Dúvidas nos comentários, dúvidas, pensamentos, insights. Omnium est et omnia oriuntur in unum. Forte abraço.